Um podcast novo na área, o Radar Esmeraldino. Chegando ao podcast Radar Esmeraldino. Isso, para o novo podcast falando do Verdão, o Radar Esmeraldino. Radar Esmeraldino. Acompanhar o podcast Radar Esmeraldino. O podcast lá do Radar Esmeraldino. E por isso, para você torcedor do Verdão, eu recomendo aqui o perfil Radar Esmeraldino, criado nesse ano de 2024 com essa missão de levar conteúdo, entrevistas com jogadores, com personagens importantes para falar a respeito da história, do futuro do Goiás Esporte Clube. Então, siga aí Radar Esmeraldino no Instagram e acesse também o canal no YouTube, hein? Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Esse é o Radar Esmeraldino. Hoje, gravado. Tivemos um problema técnico aqui, mas estamos aqui firmes e fortes com o nosso convidado, tá? Meu nome é Charles Barros e hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, Rubens Carlos. Para você que está com a gente, não deixe de se inscrever e seguir o nosso canal no Instagram. Siga-nos também e se inscreva lá no YouTube, @Radar Esmeraldino, e acompanhe esse episódio que vai ao ar amanhã, né, Will, às 18 horas. É normal, ao vivo a gente perde tudo, não tem como, não tem jeito. Então aqui a gente vai fazer gravado dessa noite de hoje, quinta-feira, para amanhã a gente subir isso daí, tá? Nesse episódio, os nossos parceiros, a Space Green Store, a Casa do Eletrodoméstico, a Articool Serviços e o Empório 203, que fica ali no Parque Ateneu. Não deixe de seguir no Instagram também. Vamos apresentar os nossos parceiros aqui que tá com a gente hoje. O Wilbert Marques, o CSI da notícia do Goiás Esporte Clube. Boa noite, galera esmeraldina. Boa noite, nação esmeraldina. Boa noite a todos os nossos espectadores, né? Torcedores, pessoal dos grupos aí do WhatsApp, nossos amigos. Vamos lá, e ao vivo também aqui no Instagram pra gente não perder a pegada do negócio, tá? Igor Honório, o polêmico. Fala, Charles, boa noite Will, boa noite Wilbert, boa noite Rubão. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Vamos fazer um bom bate-papo aqui essa noite, né? É isso aí. E apresentar o nosso convidado que vocês já viram aí do lado do Igor, o Rubens Carlos. Ele que é natural de Rio Verde, Goiás, ex-jogador do Esmeraldino, atuou com a camisa do Verde aí nos anos de 1990, 91, 93 e 95, lateral direito e volante, trabalhou no Goiás com as categorias de base e ele também que esteve na função de avaliador e olheiro do Goiás. Rubens, seja muito bem-vindo, uma boa noite e vamos que vamos aqui para esse bate-papo, viu? Muito feliz por você estar aqui, meu amigo. Obrigado, boa noite, obrigado pelo convite. Nada melhor, né, do que falar do que a gente viveu, do que a gente passou, do que a gente, ao longo desses anos aí, dentro do futebol, nós pudemos trazer assim para essa galera que vai ao estádio, que gosta, que gasta dinheiro. E é o produto mais vendido, né, do país, que é o futebol. Então a gente tem essa grata satisfação de estar aqui para falar sobre o futebol. Que maravilha. E principalmente do nosso amado e querido Goiás. O podcast Radar Esmeraldino, a gente tem um jargão que a gente fala o seguinte: é o podcast da paixão pelo Goiás Esporte Clube. Esse clube que na maioria das vezes dá muita alegria, muita felicidade, mas que ultimamente está deixando a gente um pouquinho meio desconfiado. Mas vamos dar tempo, né, para a galera que está chegando aí para poder trabalhar e fazer acontecer. E eu já quero abrir esse bate-papo falando de uma coisa super bacana, cara. E aquele golaço em 1990 contra o Fluminense, 3-0, terceiro gol seu, entrada da área, chutou lá, o goleiro nem viu. Qual que foi a sensação? Fala um pouquinho pra gente aqui. A gente hoje quer mais ouvir do que falar, meu amigo. Rapaz, esse gol é o que me carrega até hoje, né? Muitas das vezes, assim, onde a gente se encontra para jogar um futebol ou para fazer uma festa, um churrasco, e sempre tem alguém que lembra: ô, Rubens Carlos, fez o gol do Fantástico. Foi o único que eu fiz na carreira. E foi uma história, assim, interessante, né? Eu me lembro que
o Jorge Batata, que era o quarto zagueiro da época, a defesa era Boni e Jorge Batata, né? O Boni tinha vindo de São Paulo, seleção olímpica brasileira, e o Jorge Batata era o xerifão da defesa do Goiás, né? Lira na lateral esquerda, que jogou no Vasco, foi para a seleção, e eu na lateral direita. E eu me lembro que no vestiário eu falei pro Jorge Batata, falei, cara, deixa eu jogar com a sua chuteira. E ele, não, é gaúcho, né? Gaúcho sempre tem esse negócio de querer ser mais valente. Não vai pegar. E eu me lembro que no Serra Dourada ele saiu para dar uma ajeitada no cabelo, né? E eu peguei a chuteira dele escondida, já estava na hora de subir pro túnel para sair pro Serra Dourada. E fui lá e calcei a chuteira dele escondido, sem ele autorizar, né? Que eu usasse. Rapaz, e a gente estava ganhando o jogo de 2-0, né, do Fluminense. Tinha sido um jogo assim muito importante pra gente. Eu me lembro muito bem que eu entrei no lugar do Wilson Goiano nesse jogo, né? E aí, de repente, rapaz, quando ele me viu dentro do campo, já não tinha mais jeito, ia correr atrás de mim para tirar a chuteira. Eu falei, calma que vai dar certo, só vou jogar um tempo com sua chuteira, a minha estava dando calo. E aí, ao longo do segundo tempo, eu tive a grata satisfação de pegar bem na bola ali, foi quase do meio de campo, né? Me lembro bem que o goleiro era o Paulo Vitor, que eu conheci pouco tempo agora, e acertei aquele chute. E o primeiro cara que veio me abraçar foi ele, né? E eu falei, não quero abraço, não quis me dar chuteira. Isso acontece na bola. E ele, não, você foi por causa da chuteira. Falando assim, off e tal. Eu falei, não, eu tive que dar um abraço nele. A gente é muito amigo hoje. A gente joga um futebol de vez em quando também, aí um society. E até hoje ele me lembra, ele fala que eu devo essa chuteira pra ele. Porque depois desse gol, nunca mais eu devolvi a chuteira. Eu ganhei a chuteira dele, assim, meio que forçado, né? Mas realmente foi uma época assim, muito boa para mim. Foi algo que aconteceu que foi inesquecível, né? Até hoje, quanto tempo tem isso? E o meu gol, na época, foi o Vanucci, que finado, né, hoje. Isso, o Vanucci que narrou. Então, o meu foi o gol do Fantástico e o Túlio Maravilha foi o artilheiro do Fantástico. Tinha esse quadro da época, né? Então não tem como esquecer isso, não. Foi o único que eu fiz também. Aí quando a gente coloca lá no YouTube, lá, Rubens Carlos, a primeira coisa que aparece é essa obra-prima. Porque foi um baita de um golaço, né? Esse você considera um momento mais marcante da sua carreira? Ou teve outros momentos, assim? Qual foi o momento mais marcante, assim, Rubens? O momento, assim, que realmente eu não tem como fugir, quando a gente, assim, deita, fecha os olhos e fica imaginando o que nós passamos, o que eu passei, né? Foi quando eu vim de Porto Alegre, né? Porque eu fui adquirido do Goiânia para o Goiás, né? Naquela época o Goiás tinha essa parceria com o Goiânia e eu me lembro que eu já era destaque aqui no Campeonato Goiano, jogando nas categorias profissional do Goiás, do Goiânia ainda era base e o Goiás tinha adquirido o Nilton, Paulo César Jabuticaba, Dalto, já tinha ido a galera para o Goiás. E a gente sonhava em sair de um time igual o Goiânia, que era um time pequeno. E eu me lembro quando eu fui emprestado fui pro Inter de Porto Alegre, né? Depois eu fui pro Novo Hamburgo. E quando eu voltei desse empréstimo, tinha um supervisor lá no Goiás na época, que era o Wilson Rezende. O Wilson falou, olha, me ligou à meia-noite, eu estava recém-casado. Ele falou, o Goiás acabou de adquirir a compra do seu passe, né? Então, assim, eu passei da meia-noite até 6 horas da manhã, eu não dormi, né? Não tinha como dormir. No outro dia eu tive que ir para Caldas Novas, que foi a pré-temporada, e eu fui para lá. Então eu fui integrado ao elenco, um baita elenco, tinha Luvanor, tinha Lira, Túlio Maravilha, então era um baita time e eu me peguei dentro desse plantel. Então esse foi o momento assim que mais me traz a lembrança, né? Foi uma transferência minha do Goiânia para o Goiás. Do Goiânia para o Goiás, Esporte Clube. Cara, eu imagino assim que por ser um momento marcante, a emoção, sem sombra de dúvidas, é o que toma conta, né? Na época você tinha quantos anos, Rubão? Rapaz, eu não me lembro. Eu sei. Eu me lembro que eu tinha assim, recentemente casado, né? Tava passando uma fase difícil. Mas aí eu fui agraciado também com essa transferência lá para o Sul, né? Consegui... naquela época a gente pegava um dinheiro de luvas, né? Que é a premiação que pegam até hoje, mas eles não carregam esse nome. As nomenclaturas mudaram muito de lá para cá, né? Então, foi um momento assim, muito mágico na minha vida, porque além de ter melhorado financeiramente, que eu estava recém-casado,
eu tive essa transferência, né? Você sair do Goiânia e ir para um Goiás Esporte Clube. Então, isso Na época era um negócio assim. muito grande. E foi o primeiro ano de Campeonato Brasileiro, né? Que a gente sonhava em jogar um brasileiro. Então, eu fui transferido numa época assim que foi um baita time, né? Nós fomos vice-campeão da Copa do Brasil em 91. Então, já veio esse time de 90, né? Eu fui agraciado com esse gol e fui um jogador assim versátil dentro do clube, né? Eu fiquei 5 temporadas no Goiás, então eu jogava na lateral esquerda, na lateral direita, de cabeça de área, de zagueiro. E me lembro de uma passagem que nós fomos fazer um jogo contra o Botafogo lá em Caio Martins, e o Fagundes, que era o carro-chefe, que carregava o time nessa época, ele tinha tido um corte no supercílio, e aí fomos para lá e eu fui como titular. Só que eu nunca esperava que eu fosse jogar com a camisa 8 e jogar de meia, né? E aí, quando eu vi a escalação, o Fagundes me chamou e falou assim: você vai durar 15 minutos no jogo e vai sair, eu vou voltar pro jogo. E foi quando a gente surgiu o The Flash, que foi o Valdeir que jogou no Atlético. Nós perdemos o jogo lá de 3-0 lá em Caio Martins e realmente vivi essa palavra dele. Eu, com 15 minutos, já estava 3-0 pro Botafogo e eu tive que sair do jogo. Mas teve vários momentos bons nessa época, de um time extraordinário. Que foi esse Goiás de 1990. Wilbert? Sim. Tem pergunta pro Rubens, Carlos. Aquela pergunta, aquelas que você falou que estava guardando pro momento da live, nós estamos fazendo gravado agora. Certo. Fiquei sabendo que... Rapaz, o cara quando começa, eu fiquei sabendo, Rubão. Não, isso é um amigo, confidenciou, um amigo nosso em comum, e sua participação ativa aí na base do Goiás, né? Assim, os atletas que você moldou até o momento que você trabalhava lá, né? Você trabalhou uma época, um período na base, né? Então teve atletas que você moldou. Eu queria saber de você qual que foi sua participação, assim, intrinsecamente nesse atleta. Quais os bastidores, que você falava para os atletas? Tem muita gente que você formou, né? Que você formou, a malícia ali que você passava para os meninos da base ali, os meninos ter aquela malícia, aquele cacuete mesmo, assim. O que você passava para eles de interessante, assim? É interessante sua pergunta. Isso é algo bom para a gente esclarecer, porque às vezes nos bastidores as pessoas não conhecem esse mundo, né, da base. Quando eu parei de jogar, eu percebi que realmente eu tinha esse dom, né, para continuar a minha carreira como gestor, como treinador, né, estar na frente. E teve alguns atletas, sim, quando eu fui para o Goiás em 2018, agosto de 2018, eu fui para o Goiás e fiquei ali no suporte, né? Eu me lembro muito bem que o Goiás tinha o Guará, né? O Guará que jogou, o Augusto, lateral esquerdo, o Nilton, que foi um atacante, o Richard, zagueiro, eles já eram colaboradores e treinadores da base. E aí eu fui agraciado também com a contratação e fui para lá. E nesse período eu fiquei também como avaliador, né? Que é o olheiro que eles falam. Então eu saí algumas viagens para captar jogadores e de base, e a gente fazia também as peneiras dentro do clube, né? O Goiás continua fazendo, os times fazem as peneiras, tem uma época que está aberto para avaliar jogadores da cidade, de outros estados. E assim a gente foi moldando esse olhar, né? Então, hoje eu posso falar assim com toda segurança, o Nolasco, que é um zagueiro de sub-20, que já está no profissional, já tem sido convocado. Ele foi um jogador que foi separado por mim, né? Mais uma equipe de suporte dentro do clube. O Pedrinho, que hoje está no profissional, foi atleta meu também na base, no sub-15. Nós temos vários atletas lá que hoje ainda não está integrado ao profissional, mas já treina como profissional. O Vitor, o Vitinha, que é de Rio Verde também, foi atleta nosso no Campeonato Brasileiro Sub-17. O Minas, zagueiro. Outros atletas, Xavier, que para mim foi um dos melhores atletas da base, que é um lateral esquerdo, que daqui a pouco vai estar surgindo. O Julinho, que está no banco também do profissional, um lateral esquerdo, também foi atleta meu. E vários outros, assim, que a gente até peca, né, de não lembrar de todos os nomes. Mas o Goiás sempre privou por ser um formador, e vários outros atletas que saíram da base, como o Tolói, o Eric e vários outros, né, que saíram, que foram jogadores assim arrebanhados por funcionários do clube. Então é uma função que eu sempre gostei, né, de sair para captação
E a gente tem lá esses atletas que já estão no profissional. E todos eles que tiveram aí sua participação, né? Claro, assim, comigo, com o Guará também, que era treinador da base, com o Richard, a gente estava sempre em contato ali, trocando ideias sobre esses atletas. E hoje eles estão lá e a gente espera que esses atletas venham amanhã serem titulares do clube, né? É um desejo seu voltar para essa função, hoje com a experiência que você tem, ou voltar para o Goiás, enfim, é algo que você almeja? Bom, se eu falasse que não, estaria negando uma verdade, né? É bom, né? Tá perto, descobrir novos talentos. Então, foi um clube que abriu as portas pra gente, né? Como atleta, e a gente tem boas amizades lá dentro. Nós saímos de lá, esses colaboradores que eu citei aqui, né? Os ex-atletas, nós saímos na gestão de 2021, com a troca dessa diretoria, né? Mas assim, a gente tem o desejo de estar colaborando com o mundo do atleta profissional, né? Eu gosto dessa função de categoria de base, porque a gente consegue ali formatar atletas, tirar defeito, né? Eu ainda tenho, assim, graças a Deus, uma fase ainda de estar atuando, né? Nas peladas. Agora mesmo a gente tem o Master, né? Nós jogamos 2 campeonatos de Master, então eu ainda, de vez em quando, jogo umas peladas e eu gosto muito do campo. Então é uma função que realmente, assim, a gente gosta de fazer, trabalhar com atletas de base. Entendi. Sem contar que é um dom, né? A gente pode dizer, né? Porque você ali vê a garotada ali jogando ali. Eu já participei de muito Pereira. Eu só não virei profissional porque eu não tive os conselhos seus e o ponto do joelho, né? E eu considero isso como dom, né? Pra gente resumir. Porque você poder acompanhar a garotada hoje e poder dar os conselhos, talvez até conselhos que você não teve na sua época, né, de jogador ou de base, e hoje poder, né, garantir uma melhor performance do jogador, corrigir algo que no passado talvez você não teve esse acompanhamento, que hoje você pode fazer pro pessoal, né? Essa lembrança sua é muito importante porque, por exemplo, hoje, eu estive agora em 2020... na CBF fazendo o curso da licença B, né? Que já é exigência da CBF para clubes que querem contratar treinadores de categoria de base. Então hoje você tem que ter uma chancela da CBF, uma licença B. Tem a licença A, que é para você dirigir o profissional, e a licença B para você trabalhar na base. E lá, durante esse período lá na CBF, a gente aborda muito esses assuntos, né? De treinadores da base. Mostrar para o atleta que está dentro do clube o que é um vestiário, né? O que é um vestiário, o que é uma concentração, você explicar, você passar isso para o atleta, isso é muito importante, né? Não é só importante você derramar trabalho dentro do campo, treinamento, não, você bater um papo, dar uma palestra, falar do que você viveu, né? Falar do momento que antecede o jogo, né? Hoje, um atleta de base, ele não tem esse impacto quando ele está concentrado. Então, imagina um jogador de base concentrado hoje com os atletas que vêm de clubes grandes, atletas que têm minutagem aí num Vasco, num Flamengo, num Corinthians, e aí um clube igual o Goiás traz um jogador desse, então o menino, ele vai para uma concentração, ele vai ficar ali no celular, ele vai ficar dormindo, ele vai ver uma televisão. Então, assim, isso é feito, eu acredito que isso é importante a ser feito na base, né? Você mostrar o que é uma viagem dentro de um ônibus, né? O comportamento dentro de um hotel, no saguão de um hotel. E muitas das vezes não tem tempo para você formatar o atleta com isso. E eu sou um treinador de base, sou um ex-atleta que gosto disso, né? Eu gosto de momentos assim, que antecede ou um treino, um clássico, você bater um papo, explicar o que é a vida de um jogador, porque não é fácil. Às vezes você fica com um jogador 6 anos dentro de um clube, gastando com ele, né? O clube despeja toda aquela estrutura que o clube tem e daqui a pouco ele não vira um atleta profissional. Então, muitas das vezes, falta isso. Você impactar ele, o que é aqui por trás, né, do campo de futebol, né? Como que ele deve se portar para ele chegar. E o que eu costumo falar na base, hoje, se você não virar a chave de um jogador de futebol para um atleta profissional, você não chega no profissional.
Então é um pouco que complicado essa fase. É mostrar pro futuro profissional que existe um mundo ali fora das quatro linhas, né? Então não é só apenas, né, vestir o uniforme e ir ao campo. Existe algo ali fora das quatro linhas que precisa trabalhar também. Exatamente. E os clubes grandes de São Paulo fazem muito bem isso, né? Já há muitos anos, né? Sim. Os clubes grandes. Você vê o Corinthians hoje coloca menino de 17 anos para jogar, né? Atleta de base. O Santos é o papa para fazer isso, né? No Brasil. O Flamengo tem feito também. Então o Goiás também tem feito isso, né? Nós já temos aí vários atletas que têm participado do quadro do profissional. Maravilha. E cada vez mais descobrir, né? Ô Rubão, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falando, vê muito que a experiência com a base, ela é mais do que latente, né? Atuou bastante, tem o tempo todo aí com as categorias de base. Agora, voltando lá para trás um pouquinho, sobre o Rubens Carlos. Cara, qual foi o maior desafio, assim, que você, como jogador, enfrentou? Nós falamos do momento de glória, né? Daquilo, mas... E o desafio, cara? Porque a gente trata de uma época que não era todo esse glamour, né? Você fala de desafio de como começo, jogador, de começo de carreira, de atuação, enfim, de começo de carreira, de atuação, né? Cara, são tempos que eu acredito que não voltam, sabe? E eu acredito que para frente a gente não vai viver muito o que nós vivemos da minha época, né? Eu fui atleta no Goiânia, né? Cheguei ao profissional, não foi fácil, mas eu sempre tive uma meta, né? Assim, como a gente veio do interior e 90% dos atletas hoje são meninos que realmente precisam, né, de viver a vida profissional dentro de um clube, tem sonhos, né? Se a gente for enumerar aqui e contar nos dedos, Neymar foi um menino humilde, né? Uhum. Romário foi um menino humilde, que veio também de família humilde. Então, 95% a gente pode dar esse percentual. São atletas que as mães estão no campo, os pais trocam de vida lá do interior e vêm para a capital para viver esse sonho. Então, assim, eu tive fases muito boas no Goiânia, tive uma equipe muito boa que nos acolheu ali, que muito treinamento, assim. E eu sempre tive essa visão, né, de não ser mais um, sabe? De ser exclusivo, assim, de batalhar com treinamento, fazer algo mais, né? Sempre sonhei em ser transferido. Também, uma época de Goiás, sempre sonhei em ser transferido para uma equipe maior, né? Que nos desse assim, uma projeção até de seleção brasileira. Só que, assim, pausadamente, né? O que eu vivi no Goiânia foi uma época muito difícil, mas eu cheguei no profissional. E naquela época era muito mais difícil, porque hoje você tem o glamour da base. Hoje, um menino que mora dentro da casa de um atleta, ele tem tudo, né? O Goiás é um clube que oferece assim, uma condição extraordinária. E a gente pode até enumerar entre os maiores do país, né? Hoje o Goiás tem uma casa do atleta que comporta mais de 30 atletas lá, né? Com 5 refeições diárias, com campos extraordinários. Tem 9 campos dentro do Goiás para a base, né? Hoje nós temos padrão de CBF, de CBF, que é o campo 1, dentro do clube. E uma casa do atleta que dá total condições para o atleta desenvolver apenas jogar o futebol, né? Treinamento diário e academia, coisa de primeiro mundo. Então, assim, foram épocas que eu vivi muito assim, de glamour dentro do clube, né? Foi um clube que me deu a condição de jogar 4 Série A, né? Que hoje é difícil. Hoje a gente tem, se eu fosse falar aqui de atletas que passou do Goiás agora, que ficou dentro do clube 5 anos e não conseguiu ir profissional, né? Então, assim, naquela época não, a gente não tinha isso, né? Morava em República, tinha 2 refeições por dia, não tinha city pass para ir para o campo, né? Foi um negócio muito difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu visualizar o que era viver realmente assim, o melhor do futebol, né? E foi uma época muito boa. Tem alguma resenha assim, que o pessoal sempre fica naquela história assim, né? Cara, e a resenha? Como que é, Rubão? O começo, tá dentro de um time, jogar uma Série A, igual, por exemplo, esse jogo mesmo contra o Fluminense, tinha grandes jogadores lá que não estavam, lógico, né? Tinha grandes jogadores que estavam no Goiás, mas também tinha aquele negócio de clubes do Rio ali, Rio, São Paulo. Qual que é a sensação, cara?
de estar assim dentro do Serra Dourada lotado de gente, porque nós somos nenê nisso daí, né? Nós não é jogador, tem um aqui que cata do gol, mas os caras estavam mandando um comentário aí que é mão de alface. Aqui, levar ele pra uma pelada lá. Eu vou ficar calado porque eu também sou goleiro, eu não posso falar muito não. Na hora. Rapaz, teve várias resenhas boas de vestiário, de avião, de hotel, né? Mas eu tenho uma experiência contra o Flamengo do Maracanã. Na época o Maracanã, o Flamengo tinha Zinho, tinha o Gaúcho, né? Que foi um jogador goiano que foi pro Flamengo, tinha vários outros, assim, Malhado, tinha... vai ser difícil de lembrar, mas eu me lembro que o Renato Gaúcho foi na Copa do Brasil, né, de 91, nós jogamos o jogo lá em Juiz de Fora, perdemos lá de 1-0 e viemos jogar a decisão aqui no Serra. Mas um jogo antes, no Maracanã, eu me lembro que teve um escanteio, né? E aí o Richard, que era o zagueiro que jogava comigo, essa época que estava jogando eu e ele, ele falou assim, olha, você pega o Gaúcho e eu pego o Renato Gaúcho. Né? Gaúcho e Renato Gaúcho. Renato Gaúcho era a estrela do Flamengo na época. E eu me lembro muito bem que o Zinho foi bater o escanteio e o Gaúcho pediu para parar o jogo dentro da área, que ele tinha perdido uma pulseira. Mas aquilo ali foi um pega, né? E aí nós fomos procurar a pulseira dele de braço ali dentro do Maracanã, naquela grama alta. E daqui a pouco o juiz falou que não dava para parar e bateu o escanteio. E o Gaúcho subiu e fez o gol de cabeça. Então eu falei pro Richard, você vai pagar essa pulseira, né? Que você ficou procurando. E aí você falou, vamos procurar a pulseira, querendo fazer uma média com o Renato e pulseira nada. O Zinho bateu o escanteio, o Gaúcho, que era um exímio cabeceador, subiu e fez o gol. Nós perdemos lá no Maracanã de 2-0. E aí ficou o Lira pegando o pé, o Luvanor pegando o pé, que ó, vocês vão sair do time porque vocês são dois cabaços na época. Esse foi um jogo anterior à final. Um jogo anterior à final. E aí, rapaz, ficou mais de mês o Fagundes, o Lira pegando. Ó, a pulseira. Você vinha pro Goiás pra treinar. Na hora que você sair do vestiário, eles botaram apelido na gente, ó, a zaga da pulseira, né? Teve outra comédia também lá em São Paulo contra o Bragantino. Nessa época o Marçal, que era o Marçal do Atlético, o Goiás tinha adquirido o passe dele. E aquele narrador, o Silvio Luiz. Silvio Luiz, grande. Tinha a voz bem grossa. Nós jogando lá em Bragança contra o Bragantino, e aí o Bragantino fez 2-0. Aí o Silvio Luiz pegou e narrou o segundo gol. O Marçal tinha feito até um gol contra. Aí ele narrou, falou, mas essa defesa do Goiás parece mais uma dupla sertaneja. Rubens Carlos e Marçal. Vocês dois seriam melhor cantando sertaneja, né? Porque que época maravilhosa. Então a gente começamos a jogar também, né? Viemos para o Goiás numa época que a gente era muito novo. Você já vai profissional e assim... já como titular, né? Já jogando no meio daquelas feras todas, então a gente tinha muita coisa para quebrar e nós quebramos muito. Ó, escalação da época lá do Goiás, dessa final. Eduardo era o goleiro. Eduardo, Catarrento. Catarrento. O apelido dele era Catarrento. Wilson Goiano na lateral direita. O Wilson tá aqui em Trindade. Tá aqui foi pro Botafogo depois. Richard e Jorge Batata. Tá ali na zaga. Isso mesmo? Isso. Olha só. E o lateral esquerdo? Lira. Jogou no Vasco, foi pra seleção. Wallace ali como de meia. Irmão do Formiga. Olha só. Fagundes. E Luvanor. Niltinho, Dalton e Túlio. Túlio Maravilha. Nilton jogava também lá, né? Nilton, ponta direita. O Nilton foi o cara que fez o Túlio, né? O Nilton, de cada 3 gols que o Túlio fazia, o Nilton cruzava 2 bolas na cabeça. O técnico era Lapola. Seu finado Lapola. Trabalhou no Palmeiras, depois veio pro Goiás, foi gestor, foi treinador e ele veio a falecer alguns anos atrás. Já do lado do Flamengo lá, o goleiro era o Zé Carlos. Lateral direito, Ailton, zagueiro Vitor Hugo Fernando. A gente tinha Marquinhos Zanata, Júnior, Djalminha. Zinho, Renato Gaúcho e o Gaúcho. Que você trouxe aí pra nós. Cara, eu imagino assim, falando desse jogo final, né? Copa do Brasil, foi 1-0 lá o primeiro jogo. Lá em Juiz de Fora, perdemos o jogo lá. Foi o primeiro jogo lá. E o gol foi de quem, ô Rubão? O gol lá foi do Renato Gaúcho. Do Renato Gaúcho. Verdade, tá aqui, do Renato Gaúcho. E de cá o jogo terminou 0-0. Serra Dourada lotado, quase 50 mil pessoas. 52 mil pessoas. E o Renato Gaúcho falava
a gente assim, né, louco para fazer o gol rápido, e o Renato falava pra gente, o Jorge Batata discutindo com ele, ameaçando ele, sai daqui que eu vou te quebrar. Então o Renato falava assim, moço, eu vou dar a volta olímpica dentro dessa cidade, dentro dessa fazenda iluminada, né? Porque o Maracanã, você comparava com o Serra Dourada, era uma forma de pegar no pé também, né? Muitas das vezes eles falavam pra gente assim, moço, sai de perto de mim, o meu salário paga a folha de pagamento de vocês. Então isso ficava durante a semana toda, né? Você ia ameaçar um Renato Gaúcho, tipo assim, olha, eu me lembro uma vez que eu falei pro Denilson, ponta esquerda, o Denilson que é comentarista hoje. Denilson Show. Eu entrei de segundo tempo para marcar o Denilson. E aí o Cacau tava no banco, o Cacau falava assim para mim, cola no homem. E eu tentando arrumar um subterfúgio para parar o Denilson, eu falei para ele assim, vamos fazer o seguinte, nem eu bato em você e nem você corre. O Denilson olhou para mim e falou assim, rapaz, usa a arma que você tem. Você tem o que para bater? Eu falei, tem uma chuteira de alumínio de 15 milímetros. Eu falei, então usa ela. E me lembro assim, nós ganhamos até do São Paulo de 1-0, gol do Richard, um gol de cabeça. Mas tinha essas histórias, né, de usa o que você tem, cuidado que eu dou uma para frente, uma para trás, que eram as famosas canetas, né? Então era muito divertido. Hoje, se você falar isso pro jogador, né, tem 50 câmeras. Leitura labial. Leitura labial. Você pode ver que todo mundo fala hoje tampando os lábios, né? Você não pode mais fazer essas paródias que tinha na bola, né? Antigamente era meio que liberado, né? Mas falava até não querer mais. Rubão, tem alguma... Você falando assim de leitura labial e tudo... O Renato Gaúcho, eu vejo que ele é um boleirão, assim, né? Do futebol, assim, uma referência. Assim, quem que você cita de exemplo pra gente aqui, como um atleta, assim, boleiro mascarado, um cara que era ranzinza dentro de campo, um cara que era implicante, quem que você pode citar, assim? Rapaz, eu joguei contra Raí, né? Que era um gentleman. O Raí batia papo com você no momento que o jogo estava parado. Perguntava como é que está, não sei se aquilo era para tirar a gente do foco do jogo, né? Mas assim, eu lembro do Dadá Maravilha, né? Serra Dourada. Não sei se vocês vão se lembrar do Nel, um zagueiro que tinha no Goiânia, que veio para o Goiás. O Nel era um zagueiro muito viril, né? E eu me lembro uma vez a gente jogando contra o Atlético Mineiro e o Nel deu uma cabeçada assim na face do Nel, do Dadá Maravilha. E Dadá Maravilha caiu, ficou lá quase um minuto lá fora, o pessoal atendendo ele, né? E aí levantou e veio pro jogo. Só que o Dadá Maravilha entendeu que aquilo foi premeditado, né? O Nel deu realmente para tirar ele do jogo. E aí foi passando o jogo, teve um escanteio, né? E aí o Nel subiu para tirar uma bola de cabeça e o Dadá veio, deu uma cabeçada na fronte dele aqui do lado, maxilar, e o Nel caiu. O Dadá chegou e falou, olha... Se levantar é um touro. O Nel ficou mais de 5 minutos ali, né, e não queria sair do jogo, mas assim, o queixo para um lado, o olho para outro. Então, assim, teve esses momentos de jogar contra essa galera mais experiente, né? Mas também marquei Mirandinha do Corinthians, que era o Mirandinha era um The Flash da época, né? E aí ele dava um drible, botava a bola na linha de fundo e olhava para trás para saber se a gente estava perto, né? Estava quilômetros para trás do homem. Então, tinha esse esfera da bola aí que falava algumas paródias pra gente. Né? Tinha muita pressão na época, o Rubão? Não. Como que você lidava assim com pressão? Não tinha, né? Não, a gente tinha aquele ar, né, que a pessoa tem que ter, né, aquele momento que antecede qualquer coisa que você... Às vezes você vai fazer uma viagem, você fica com aquele ventinho dentro da barriga. Então, aquilo é uma coisa que não pode deixar de ter. Então, assim, tinha momentos de você passar perrengue numa concentração, porque você sai daqui para jogar lá no Maracanã contra o Flamengo. Você sabe que vai ter 60 mil pessoas no campo. Então, você tinha esses momentos assim de você ficar ali, dormir, os caras querer descer pro hotel. E eu, por exemplo, eu aproveitava bastante a concentração, né? Eu ficava dentro do meu quarto mesmo e era muito amigo do Túlio Maravilha, a gente ficava muito junto. E a gente viajava, já pedia para o supervisor botar a gente no mesmo quarto e tal, ficava batendo papo. E o Túlio, eu me lembro uma vez que nós fomos jogar até contra o São Paulo. E a minha esposa estava esperando meu primeiro filho, né? E aí ligou, estava internada e o Túlio com fone de ouvido e eu bater nele. Mas meu filho nasceu. Que filho, cara? Eu tô concentrado pro jogo de amanhã, você tá falando em filho, quer dizer...
Eu ali vislumbrando meu primeiro filho, né? E o Túlio nem aí com o filho. Depois que passou o jogo, nós ganhamos o jogo lá em São Paulo. E aí, pô, você me desculpa, você tava vibrando com o seu filho. Eu falei, cara, eu tava nem lembrando de jogo, tava lembrando... Tava pensando em outra coisa. Momentos, né? assim, de prender você realmente dentro do quarto. Não tinha como, né? São situações... Falando em jogo, o Rubão, a gente falou aqui do jogo da Copa do Brasil, né? Que marcou e tudo mais. Teve algum outro jogo, assim, que foi bastante memorável pra você? Você fala assim, cara, esse jogo aqui, pra mim, me marcou. Teve um jogo no Serra Dourada, Goiás e Corinthians, né? Nós ganhamos de 3-0 do Corinthians e o terceiro gol foi um cruzamento meu. E eu me lembro que o treinador do Corinthians, na época, só não me lembro o nome dele. O ponto esquerdo do Corinthians era esse menino aí, um bem folclórico mesmo do Corinthians, que tem as perninhas assim meio pra dentro. Ele até participou de um reality. Eu sei o que você tá falando. Não me lembro do nome dele. O nome tá na boca aqui também, mas não sai. Não sai. Ele é um carequinha? É o Dinei? Dinei. Treinador pegando o pé do Dinei. Pegar um boleiro lá. Marco lateral. Eu já tinha ido pra linha de fundo umas 2, 3 vezes, né? E ganhar do Corinthians era um sonho. Corinthians com Wilson Mano, com o Neto, né? Neto era o cara da época do Corinthians. E eu me lembro que eu fui na linha de fundo e fiz um cruzamento de perna esquerda e o Marcelo Borges fez o terceiro gol. E aí nós fomos pro exame antidoping. Naquela época tinha o exame antidoping, né? O pessoal te levava pro vestiário, escolhia os atletas. Eu me lembro que eu fui escolhido, eu, Luvanor. Do Corinthians foi o Neto, o Wilson Mano. E aí a gente ficou ali, tomando uma água para colher, né, o material para fazer o exame. E eu fiquei assim, vislumbrado com as histórias do Neto. Ele falava assim, cara, se fosse lá lá em São Paulo, né? No Morumbi, se a gente perdesse para vocês de 3-0, nós podíamos dormir lá dentro do Morumbi. Não saía, não. O torcedor quebrava carro, quebrava nós, fazia tudo lá. Se perder 3-0 pro Goiás no Morumbi. Então eu me lembro, falei, pois é, e aqui a gente não tem nada. Cadê o torcedor que tá esperando nós, né? Porque o torcedor goiano sempre foi assim, mais tranquilo. Eu sei que o Radar Esmeraldino tá trazendo essa galera de volta, né? Ótimo. Para entupir os estádios aí. É isso aí. Então, eu me lembro assim de momentos muito, muito bons. Me lembro de um jogo também no Serra Dourada, Goiás e São Paulo, né? Eu tenho até uma foto de jornal que o Popular trouxe assim, não sei se pode falar. Pode, fica O Popular trouxe assim, quem foi ao Serra Dourada ontem viu um verdadeiro 105, que era eu com a camisa 5 e o Raí com a camisa 10, né? Então eu colei no Raí, que era uma incumbência mesmo do treinador, falou, você vai aonde ele vai, se ele for no banheiro, você vai junto. Então eu me lembro que eu fui o melhor em campo também, né? Fui o destaque do jogo contra o São Paulo, nós ganhamos de 1-0 e eu colei no Raí, isso ficou assim na minha memória mais de mês, né? Poxa, você marcar um Raí, que era 10 da seleção brasileira. Então, momentos assim inesquecíveis, cara. Muito bom. Muita coisa boa, né? O Charles, só te cortando rapidinho. Rafa Underline Negro tá mandando aqui, ó. Grande treinador Rubens. Abraço do Dida. Tem um outro abraço aqui também, ó. Marquinhos Brandão. Mandando um abraço pra você também. E pra todos nós que dá. Dida, um abraço, meu amigo. Um abraço para você, Marquinhos Brandão, parceiro de Goiás também. Acompanha o Master lá, né, do Alex Dias, tá sempre conosco lá, o Marquinhos. Sempre com a gente. Tem mais comentário aí, Igor? Tem demais. Ó, o Igor, meu xará. Ó, chegou um negocinho aqui, fica à vontade, viu? Aqui nós vamos conversando e comendo e batendo papo e vambora. Tem um caboclo ali que tá atrás das câmeras ali que já tá mordendo o negócio já, né? O Igor pergunta aqui, ó, o que o Rubens acha do Goiás de hoje? Comparando provavelmente ao time, né, que você participou com o time de hoje, com o atual elenco do Goiás. Que o Igor. Problemas hoje, isso também, Igor? O xará. Igor, pra te falar a verdade, assim, ser bem sincero, é uma comparação assim, um pouco distante, né? Tanto de elenco como de tempo, né? Já tem muitos anos. Naquela época, o Goiás tinha um time, eu posso dizer, quase que 100% caseiro, né? Porque nós ficamos 5, 6 temporadas dentro do clube, quase que o mesmo time, né? Então, o turnover era muito pouco, as transferências de jogador era muito pouco, né? Eu me lembro que as esposas dos jogadores do plantel eram quase todas amigas, né? Então a gente lembra ali no Serra Dourada, elas tinham um lugar que elas ficavam e terminava o jogo, a gente saía para jantar.
ia para o clube, lá para a Serrinha jantar, as esposas estavam conosco. Então, eu não sei se hoje é dessa forma, né? Porque as esposas... E o que leva uma esposa a ficar amiga de uma outra é a temporada que você passa junto, né? Então, naquela época, a gente tinha um baita time, né? O Luvanor foi um 10, assim, quase que inesquecível, né? Para o clube da minha época. Tinha um Túlio Maravilha, que foi artilheiro, né? E o Goiás tinha o Lira, que foi um lateral de seleção brasileira, né? Então, assim, o plantel era um plantel que ficava realmente 3, 4 anos dentro do clube. Então, eu acho que, assim, não seria hoje muito sábio fazer essa comparação, hoje, né? O jogador passa uma temporada aqui, já vai embora. O jogador vem para o clube, mas já com uma data de saída, né? Pré-definida para isso, pré-definido. Isso não acontece, isso não é muita decisão do atleta, né? É mais decisão dos agentes, né? Sim. Que já traz, já fala, ó, 3 meses aqui ou 1 ano aqui, já vou tirar. Então, dificilmente você consegue manter assim, uma estrutura de plantel, né? Porque imagina se você ficar 5 anos com a mesma equipe, né? Você vai conseguir isso no Campeonato Brasileiro. Então, acho que a comparação não seria muito viável. Não acaba criando uma identidade, né, Rubão? Não, é a palavra certa. Com o clube, né? Com o clube, com a camisa, né? Eu queria ter até uma pergunta aqui do Igor Rocha, e até depois eu vou complementar. Ele fala assim, ó. O que acontece quando um jogador se destaca na base, mas não recebe tantas oportunidades no profissional? Igual, trazendo para a nossa realidade, nós vemos muito isso, igual o caso do Pedrinho mesmo. Ele está no profissional e não recebe tantas oportunidades. Começa no banco, tem jogos que nem entra. O ano passado mesmo jogou pouco e destacou na copinha, né? E o que você vê, assim, o que você acha que acontece para o atleta não ter essa oportunidade no profissional? Eu entendo que é o trabalho que tem que ser muito bem feito na base, né? Porque o treinador do profissional, ele dificilmente ele tem um período para ele ficar tirando defeito de jogador da base. Então, base, você tem que derramar realmente ali uma estrutura tática nele, né? Os ensinamentos para que ele chegue ao profissional pronto. E nunca que chega pronto, né? Você vai ver jogo da base hoje, você vê, às vezes, lá no último terço do campo, na hora de finalizar, um jogador domina uma bola errado, coisa que você não vê no profissional, né? Então, eu acredito que esse é um trabalho bem profundo na base. Eu acredito também que lá no Goiás é mais tranquilo isso, né? Posso falar porque eu convivi lá durante 5 anos na base. Então, você ter a liberdade de participar dos treinos do profissional, né? Você assistir os treinos, para você ver o modelo do que é feito lá e você trazer para a base aquele modelo, para você estimular o jogador, mostrar para o jogador que quando ele chegar lá, ele tem que estar talvez 99% pronto, né? Não de experiência, de estrutura, assim, de encarar uma serrinha com 12 mil pessoas, porque isso aí é minutagem, é ao longo do período, né, que ele vai adquirir essa experiência, essa maturação. Mas, assim, tecnicamente, taticamente, ele já tem que chegar pronto. Então, muitas das vezes não chega, ele não tem essa abordagem, esse impacto dentro da base, né? E eu vejo isso, assim, um trabalho que eu acredito que ele é muito mais bem feito por um ex-atleta, né, que viveu dentro do clube. E que tem experiência. Que tem experiência. Né? Eu não estou falando só de Goiás, né? Eu falo você fala, hoje, por exemplo, a seleção brasileira, ao lado do Tite, tem aquele menino que jogou no Flamengo, o zagueiro, né? O Moreno lá, eu sou ruim de lembrar nome. Tem o César Sampaio. O Moreninho lá. O Júnior Baiano? Não é o Júnior Baiano, o outro. Mais novo? Juan está dentro da seleção ao lado do Tite. Por que o Juan está dentro da seleção ao lado do Tite? Por que o Tafarel está dentro da seleção hoje como um treinador de goleiros? Porque ele viveu isso, né? Ele viveu ao longo da carreira dele, então ele passa isso para o ex-atleta, para o atleta de base. O vestiário dele, o vestiário do Tite é complementado por esses ex-atletas, né? Exatamente. A gente tem até um exemplo agora recente, que é o Felipe Luiz. Felipe Luiz, né?
Ele recusou ser treinador, de ser diretor na seleção e ele para ser treinador de base, treinador né? de base e pegar experiência. Por que eu já vi um podcast desse, uma entrevista dele, ele falando que ele não só quer derramar treinamento, né? Coisa de campo, de bola, de material, não. Ele quer derramar experiências, né? Para que o jogador chegue lá pronto. E muitas das vezes, esse jogador, não só os feras, tecnicamente, que dão certo, não. É o jogador que já vem preparado da base para adentrar um vestiário, para saber olhar pro olho de um treinador, absorver aquele pedido do que ele quer dentro de campo. Então, isso é feito na base, eu acredito muito nisso. E esse atleta que é impactado lá embaixo, na base, ele vai chegar 95% pronto lá no profissional. Eu vejo, Rubens, até uma injustiça com esses jogadores da base, porque eles não têm a devida oportunidade, né? E acabam, assim, às vezes os treinadores, eu não sei se é imposição da diretoria, acabam colocando os atletas num jogo pegado, e às vezes que o Goiás está perdendo o jogo, aí coloca um Pedrinho da vida lá no segundo tempo e quer que ele resolva o problema. Aí é onde a torcida não tem paciência e acaba queimando o atleta. Isso acontece muito também, o período que esse treinador acordou com a diretoria para ele permanecer no clube, né? Porque tem treinador que, por exemplo, o Campeonato Goiano, na minha ótica, é um campeonato muito rápido, né? É quase que um torneio, é muito rápido para você realmente preparar uma equipe assim para que ela venha a começar a desenvolver com vitórias. Você não faz isso do primeiro jogo, do segundo jogo, terceiro jogo. A gente está vendo aí, né? As equipes do Campeonato Goiano tendo dificuldade. Então, eu acredito que depois do quarto jogo, quinto jogo, é que o clube começa a estar estruturado taticamente, né? Tecnicamente, o treinador consegue formatar uma equipe. E a gente também percebe isso dos treinadores que gostam de trabalhar com jogadores da base, né? Treinadores que gostam disso. Então, eu sou um profissional do futebol que acho que um clube igual o Goiás tem que realmente trazer jogadores de base para ser visto dentro do profissional nesse campeonato goiano, né? Que é um campeonato que não é muito pesado para eles, né? Então, eu acho que o Pedrinho hoje é um jogador que já tem que permanecer lá em cima no profissional, né? Um jogador, e vários outros. Lá no Goiás tem o Vitor Hugo, tem o Nolasco, tem jogadores da base que realmente ainda não tiveram oportunidade, mas o Goiás hoje faz muito isso, de deixar os jogadores treinando, né? Treinando com o profissional. Tem muitos que já não descem mais para a base, descem apenas para fazer jogo. E só assim você vai colocar dinheiro dentro do caixa do clube, né? A gente tem aí exemplos de outros que eu já citei aqui, como Tolói, como Eric e Michael, que não foi nem base do Goiás, né? Mas colocou muito dinheiro dentro dos cofres. Então, é um assunto importante para que eles comecem a... Não só Goiás, mas as categorias, as equipes do Brasil, né? Abrir esse leque para realmente formatar jogador do clube, feito dentro do clube. Certo. Nós tivemos um dirigente aí, o Rubão, que fez um comentário, até em outro programa, em outro podcast e tudo mais, sobre a base de hoje. Que antigamente o menino corria atrás da bola, campinho e tudo mais, e hoje o negócio é self, tá. O que você acha desse comentário dele? Você tem essa ótica também? Você vê isso dessa forma também? Em partes, eu ouvi a entrevista, ouvi o comentário, em partes eu concordo, né? Porque hoje não só o atleta, mas o jovem em geral, ele é muito impactado e muito impactado, muito de frente com o celular, né? O celular tira isso, tira muito lazer do jovem. Até da criança, né? Do menininho. As mães hoje colocam o celular na mão de uma criança aí de 10 anos e ela esquece de brincar, né? Eu tenho um filho de 2 anos que é aí desse jeito, viu? Mas, em partes, eu concordo que o celular, que os glamours hoje, até dos agentes, né, que promete muita coisa para essa galera que está subindo a base, tira muito o foco deles. Mas, em partes, eu não concordo, porque você ainda consegue, quando você tem o apoio, você consegue se formatar e fazer atletas de base dentro dos clubes, né? Isso depende muito dos profissionais que trabalham dia a dia com as categorias de base. Mas eu ainda acredito que você
consegue colocar dinheiro no caixa do clube, negociando atletas da base, sim. São muitas oportunidades. Talvez por isso que uma das coisas que nós comentamos aqui seja esse incentivo que os clubes têm que dar de ter olheiros, ter avaliadores espalhados pelo Brasil. Eu acredito que o futebol europeu faz isso muito bem, né? Não é à toa que os caras saem de lá para vir buscar bons jogadores aqui do Brasil, né? Fazem, com certeza, porque você imagina o tanto de jogadores de base que um Flamengo forma, né? Quantos jogadores de base que um São Paulo forma? E cadê esses jogadores que não estão jogando no Brasil? Então, os olheiros levam aí jogadores de 18, 19, 20 anos que ainda não está preparado para ir pro profissional, ou porque o profissional prioriza as contratações grandes, né? Tem as competições aí que eles precisam de ter uma equipe realmente muito forte para disputar uma Copa do Brasil, um Sul-Americano, então, assim, o Campeonato Brasileiro, que é muito pesado. Então, quantos jogadores de base que não saem para fora do país, né? Que vão ter as suas oportunidades lá fora. Isso é muito importante. É um movimento, tudo é dinheiro, né? Porque, assim, exato. Talento não se discute, né? Quando você encontra um talento, é fato que vai ser valorizado. A gente tem um jogador aí de um grande clube brasileiro também que foi contratado para o futebol espanhol, assinou o contrato, acho que com 17 anos. A gente pode falar o Hendrick do Palmeiras. Teve o contrato assinado e começou na base do Palmeiras, inclusive foi recusado pelo São Paulo, né? E aí, pelo menos é isso, né? O São Paulo queria que desse emprego pro pai dele, enfim, parece que acabou não acontecendo. E cada vez mais a gente vê jogadores que saem da base justamente por aí. Agora, sim, é caso isolado, Rubão? O que aconteceu com o Neymar, por exemplo, no Santos, que rapidamente foi para o futebol europeu, o Hendrick, que nem completou 18 anos, foi. Eu estou trazendo esse assunto porque a gente está falando de base, né? Nós estamos falando do futebol da base. Assim como eles têm essa oportunidade, de fato, é uma realidade que existe hoje em dia? Eu assim, tenho experiências de ter saído algumas vezes para avaliar atletas. E em alguns lugares eu estive com o olheiro do Palmeiras, o olheiro do Corinthians, o olheiro do Flamengo, né? Nós ficamos até no mesmo hotel, participando dos mesmos torneios para avaliar esses atletas. E o Palmeiras ele é peculiar nessa busca de atletas de 10 anos, 11 anos de idade, né? Então o Palmeiras, quando ele vai lá fora, encontra um menino que é diferente. Lá fora ele leva o pai, leva a mãe, dá emprego, e esse menino já é impactado lá dentro do Palmeiras, e a gente vê os Hendricks da vida aí, os Neymars, né? O Neymar, por exemplo, na época dele, ele não foi só o Neymar, né? O Santos revelou o Robinho, o Diego, né? O Ganso, foram vários atletas que subiram. Então, hoje o Santos é uma referência para colocar jogadores de base e enche os cofres, né, com esses atletas aí. Agora mesmo parece que o Santos vendeu o centroavante que jogou brasileiro no ano passado, né? Um menino super novo. Então, e os clubes não seguram. Mas aqui em Goiás nós ainda carecemos disso, né? Eu sou um ex-atleta que acredito muito no atleta de base, um jogador aí que estoura a idade aí na base. Eu acho que o clube tem que realmente dar oportunidades para esses atletas, talvez não colocar direto e deixar lá para queimar ou direto, mas assim, realmente colocando aos poucos, né? Porque é só assim que você formata. Se você não der minutagem para um atleta de base lá no profissional, ele não vai chegar nunca. Você acaba correndo o risco de emprestar ele para o interior e ali ele decola para baixo, né? Ele não vai. Então, aonde que você vai ver um atleta de base hoje? É dentro de uma serrinha, né? É dentro de um Serra Dourada. É num lugar onde realmente o torcedor sai de casa e vai lá, né? Tem visibilidade. A prova disso é que a gente fala tanto do Pedrinho, né? Isso. E eu vejo, assim, Rubão, igual o Campeonato Goiano mesmo, é um laboratório para esses meninos, sabe? Então, é até um questionamento e, assim, uma indagação para a diretoria do Goiás, né? Por que não colocar... E tem que dar oportunidade. Eu vejo, assim, que tem que dar oportunidade para eles jogarem, que o Campeonato Goiano, como eu disse, é um laboratório, e para eles chegarem no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, prontos. Entendeu? E a gente tá precisando, tá carente disso. Então, nós aqui estamos falando de Goiás, né? Especificamente. Hoje o Goiás tem um trabalho muito bem feito pela diretoria da base, né? Que é na pessoa do Eduardo, Dudu, com a equipe dele. O ano passado o Goiás teve êxito em todas as categorias, né?
E isso é uma coisa que nem pode cobrar tanto, porque o Campeonato Goiano, né? O Goiás tem a obrigação quase total de ter boas participações em todas elas, porque os primeiros atletas, os melhores, vêm para Goiás, né? Depois que não fica lá, que vai saindo. Então, o trabalho dessa direção do ano passado foi muito boa, né? Na pessoa do Dudu, uma visão assim realmente de águia, e conseguiu ao longo desse período colocar vários atletas lá no profissional. O Pedrinho, o Cauã, que foi para o Fortaleza, são jogadores do ano passado, né? Jogadores que passaram durante esse período que nós ficamos lá também. Então, assim, hoje tem uma visão diferente, né? O Goiás hoje trabalha com essa visão de realmente formatar o atleta, mandar para o profissional e futuramente, ou jogar aqui, né? Ou futuramente esse jogador ser negociado para que o clube venha viver realmente do seu produto, né? Então, eles têm feito um trabalho muito peculiar, muito bom. Eu acredito que vai vir resultados aí, né? Você vê, essa copinha desse ano, o Goiás não teve uma boa participação. Mas muita gente não sabe que no período em que o Goiás estava saindo para a copinha, o treinador do profissional tirou 5, 6 jogadores para ficar aqui no profissional, treinando com o plantel do profissional. Então, assim, sofre impacto, né? Sim. Você treina 40 dias para participar de uma copinha, 60 dias. E aí, faltando 3 dias para viagem, para estreia, você tem que ceder 6 jogadores para o profissional, você desfalca o elenco totalmente, né? Então, atrapalha todo um planejamento. Atrapalha todo né? um planejamento aí de 60 dias ou até mais tempo, né? Mas isso, em contrapartida, é bom, porque esses atletas, eles ficaram no profissional. Eles ficaram treinando, eles ficaram sendo impactados por um treinamento diferente de um profissional, por uma estrutura, assim, 100% de um atleta profissional. Então, o Eduardo até falou isso, né? Eu vi um podcast desse, ele dando uma explicação para o torcedor do Goiás, o porquê dessa fase, mas ele ainda cobrou, né? Eles não cruzaram os braços para essa fase não tão boa do Goiás nessa copinha, mas vocês vão ver futuramente que vai vir aí coisas interessantes para frente. Bom, queria trazer um outro tema aqui. Nós falamos muito de base, falamos um pouquinho da sua história, e a gente queria aproveitar esse momento para a gente falar um pouquinho do Goiás de agora, né? Na sua concepção, aqui a gente pode entender a queda do Goiás, qual que é a expectativa, como que você vê o Goiás de agora? A gente até conversou aqui no off, nos bastidores, que a gente precisa dar tempo, né, para o time amadurecer, para o técnico trabalhar. Mas como que você vê esse Goiás de hoje, assim, pela sua ótica, que é um profissional que já esteve dentro de campo e que também tem o conhecimento fora de campo? Então, falando um pouco do Goiás do ano passado, né, que aí eu fui em quase todos os jogos na Serrinha, talvez em todos eu vi assim altos e baixos, né, um plantel que não conseguiu formatar um plantel bom para jogar um Campeonato Brasileiro. A gente realmente não tinha um plantel à altura, né? Não estou falando individual, de atletas, não. Estou falando assim de realmente você competir com o Corinthians, competir com o Flamengo, com o Palmeiras. E veio o resultado, né? Acabou que desceu para a Série B. Agora eu tenho acompanhado pouco o profissional, mas eu acredito que eles precisam de tempo ainda, né? Um treinador novo que não conhece o estado, não conhece, agora está conhecendo, que já tem aí 2 meses talvez, ou 3 meses. Então ele precisa de tempo para ele formatar uma equipe. Ainda está chegando jogadores, né? Jogador que vai estrear, jogador que precisa de regulamentar a documentação. Tem uma estrutura, né? O Goiás tem uma estrutura, ficou aí. Eu acho que perdeu talvez o melhor jogador do ano passado, que foi o Lucas Halter. Alta, que foi pro Botafogo. Para mim, assim, na minha ótica, vai ser uma das joias do Campeonato, né, brasileiro. Eu acho que é um jogador que vai chegar muito inteiro, assim, como um destaque do Campeonato Brasileiro. Então, ele foi pro Botafogo. O Goiás, não sei se daria conta de ficar com um atleta daquela envergadura, mas eles fizeram um bom trabalho e ficaram com mais ou menos uma espinha, né? Assim, com um plantel, alguns atletas que perderam aí o lateral direito, né? O Maguinho, que saiu. Eu acho que o Maguinho também era um jogador que o Goiás já estava ambientado dentro do clube, né? Morelli também. E para uma Série Mas B, eu acho né? acho que para o Campeonato Goiano é uma, vamos dizer assim, uma oficina, né?
um laboratório e acredito que vai chegar forte no Campeonato Brasileiro. Acho que o Goiás não vai abrir mão de voltar para a Série A, se bem que esse ano vai estar muito mais difícil, né? Muito mais do que do ano passado. Porque muito mais, porque tem muitas equipes assim no mesmo nível, né, de estrutura financeira, né? Curitiba, por exemplo, já está aí há muito tempo formatando uma equipe assim para subir, né? Mas eu acredito que o Goiás vai chegar agora bem nesse Campeonato Goiano. Temos que ter um pouco de paciência, né? Lá no profissional, porque... Ontem eu paguei língua, viu? Não porque é na fácil. última live eu falei do Paulo Baia aqui, que, pelo amor de Deus, Paulo, faz um gol de falta. Outro cara meteu um golaço. Mas eu fiquei assim por entender os comentários, né? Foi lá em Catalão, ganhou o jogo, não é fácil. Mas é uma equipe que está em último lugar. Mas assim, você jogar num campo assim, que não é a mesma estrutura de um campo. Não tô falando só de Goiás, não. Você vai ver o campo do lado do Atlético, é um baita campo. Aí você pega um campo lá no interior, assim, um campo que não oferece tanta condição, né? Um time que tira um que não jogou, coloca outro. Então até ele conseguiu uma estrutura tática, né, de plantel para ele falar, não, nós temos que ganhar e a camisa já ganha 30. Hoje não tem mais isso, né? Hoje você não vai lá no interior, na base você ainda tem, você vai jogar lá no interior, você fala, a camisa já é 40%. 60% nós temos que ganhar, porque você vai jogar a categoria de base, os meninos assustam com a camisa, né? Viu Goiás. Mas no profissional, não. Eu tava vendo um jogo agora do Campeonato Paulista, o Botafogo de Ribeirão Preto, tava vendo aquele outro jogo que o São Paulo ganhou lá no Morumbi, um time azul lá de São Paulo, rapaz. Que timaço, que time. Então, assim, eu fiquei olhando o Botafogo de Ribeirão, falei, cara, por que o Goiás não mandou alguém lá olhar esse time, né? Tem vários jogadores de Série A naqueles times de São Paulo ali, do interior, né? A Inter de Limeira tem um baita time. Então, assim, eu acredito que precisa de tempo, né? Eu ouvi muitos comentários falando mal do jogo de ontem, só ganhar de 2-0. Não é fácil você ir lá em Catalão e o clube lá que também precisa ganhar o jogo, né? Então, os caras endurecem, os caras travam o jogo. Mas eu acredito que vai chegar assim. Acho que vai chegar grande aí os times da capital, não só o Goiás. Bom, só rapidamente aqui, Charles. Tem essa questão, por exemplo. Tá gravado. Qualquer coisa depois nós corta, não tem problema não. Vocês estão tudo com medo de comer aí. Pode comer, vai gravar. Vamos, bom. Essa parte aí não pode deixar de falar, não. Bebe uma coca. Tem que comer, porque senão... eu vou comer também. Que tá aqui descolado. Aqui é igual a resenha aqui, ó. Nossa, eu tô meio travado porque esse negócio... Não, tá gravado. Aqui é igual boteco. Conversando, tranquilo. Eu tô agoniado com esses dois aqui. Essa parte eu vou subir na gravação. Esses dois aqui toda hora ficam conversando ali, um cutucando o outro e tá. Brigar com ele aqui. Chamei a atenção dele. Eu falei, para, pelo amor de Deus, porque tá atrapalhando. Celular aqui mexendo e cai. Não, deixa, caiu, voltou. Debaixo da mesa, a perna do outro. Você tá conseguindo ver aí? Eu dei um chute dele já aqui. Ele não pegou em mim, eu tô longe. Vamos lá, vou cortar não, vambora, viu? Vamos lá. Mesmo, isso aqui. Eu estava abordando esse assunto do jogo do Goiás contra o Craque ontem, e gramado ruim e tal. Eu queria ver com você se tem isso mesmo, igual o Goiás está à véspera de um clássico contra o Vila Nova. O jogador, você acha que ele tira o pé para não machucar? Você acha que ele não entra com aquela mesma intensidade, igual ontem o jogo do Craque, ele não entrou com aquela mesma intensidade que ele iria entrar em um clássico? Não. Eu te falo assim, com toda segurança, que o atleta ele não vai para lá ele não pede para não jogar lá em Catalão. Todos os atletas querem jogar. Então, assim, porque é a profissão dele, é o que ele faz. Eu não posso falar hoje de um Gabigol, não posso falar de uma Arrascaeta, né? Os caras tá no primeiro mundo do futebol, né? São jogadores assim de altíssimo nível. Então o cara pode se dar o luxo. Na minha época, por exemplo, tinha as histórias que o Romário falava pro presidente lá do Vasco, o Eurico Miranda, falava, não vou jogar em Goiás. Eu não quero jogar lá no Nordeste. Eu vou jogar em São Paulo, no Sul e em Minas. E aqui no Rio. Então tinha esses negócios assim. Eu não sei se isso é verdade. Não estou afirmando que isso era verdade. Mas tinha esses bastidores, essas resenhas de vestiário, assim, durante a semana. Falar, Romário não vai me jogar aqui, não. Romário quer jogar no Maracanã. Mas hoje, eu não acredito que um jogador do Goiás, ou do Vila, ou do Atlético, que eles não querem jogar lá contra o Goiatuba, contra o Morrinhos. Não, eu não acredito. Não acredito que o jogador tire o pé.
É claro que você também, né? Você tem que puxar o freio de mão numa jogada que você não vai ter êxito e vai quebrar uma perna. Aí é diferente. Mas assim, o atleta ele vai lá para o campo que é grama cuiabana, ele vai para o campo que tem barro, os caras reclamam, enchem o saco lá no vestiário, fala muita coisa, mas na hora do vão ver mesmo ali, eu não acredito que o atleta faz corpo mole, não. Eu acredito que o mesmo empenho que ele faz lá contra o craque, ele faz na serrinha, que é um tapete, né? Com certeza. E é o que tem que ser feito, né? E muitas das vezes o torcedor não entende, ele acha que o jogador tira o pé. Eu não acredito. Eu, como ex-atleta, eu não acredito. Na sua época acontecia isso? Não. Não, né? Na minha época, não. Na minha época a gente não tinha nem as caneleiras que tinha hoje, nem a chuteira boa que tinha hoje. Melhorou demais, né? Nossa, o jogador hoje tem. O material do jogador hoje nem um clube dá, ele mesmo que faz questão de comprar, né? Isso é personalizado, muitas vezes patrocinador também, né? Fala em patrocinador, Charles, vamos fazer de novo aí um bate-pronto aí pros nossos parceiros. Dá tempo pro nosso convidado aqui comer, tomar um refri, né? O que você acha? Você também. Ele me pega na hora que eu tô de boca cheia. Eu vou tocar. Vou virar um apresentador aqui de última hora. Mas vamos aproveitar aqui passar, porque a live, vamos lembrar mais uma vez, pessoal. Nós tivemos um probleminha técnico no YouTube, então a gente não conseguiu subir a live no YouTube, certo? Mas o vídeo vai subir amanhã. Às 18 horas, certo? No nosso canal do Radar Esmeraldino. E nós fizemos aqui uma live no nosso Instagram. Então tem gente mandando abraço, tem gente aqui cornetando, tem gente que manda um abraço pro Igor, meu brother, meu xará, de longa data, Lucas Tomás, Gessé, nosso grande Gessé, professor, Biratã, tá doido pra vir aqui comer umas cifras, eu vou mandar pra ele depois lá. Todo mundo, Rubson Moreira. Rubson, tá me devendo umas pamonhas, hein? E todo mundo que tá nos acompanhando aí na live. Continua, fica firme. E amanhã, né, reforçando, vai estar às 18 horas no nosso canal do Ao YouTube. vivo no @Radar Mas tem que Esmeraldino. mandar um abraço pro filho do Will. Qual que é o nome do seu filho? Eu esqueci. Miguel, grande abraço. Fique aí conosco aí, que a audiência é muito importante, viu? Abração. Tem que mandar um abraço pra minha esposa também, cara. Ih, vai apanhar, cara. Já mandou. Também quero mandar pra mim, ó. Pai do céu, a minha mulher brigou comigo porque na última live eu não falei nada pra ela e tudo mais. Meu amor, ó, coraçãozinho pra você. Só porque ela entrou aqui agora, né? Ela entrou aí? Ela tá ao vivo? Filho, deixa ele dormir no sofá hoje. Gente do céu. Mas é isso aí. E vamos falar aqui o seguinte, da Sulfrios Comércio de Frios. Fala aí, ô Rubão, Sulfrios que é o parceiraço seu aí, né? Mesmo. Pois é, rapaz, a Sulfrios lá na entrada do Parque das Laranjeiras ali do Ronaldo, meu amigo Ronaldo. Ronaldo é um cara importante pro esporte e é um parceiro da gente também. E convidar vocês a qualquer dia para ir lá fazer um café da manhã, tá? Pedir o Ronaldo para mandar para vocês aqui uma mesinha de frios para vocês degustarem aí no momento do programa. Um abraço, Ronaldo. Tamo firme, meu amigo. Ronaldo, um abraço, viu? Obrigado aí por ter incentivado esse caboclo vir aqui falar com a gente. Aproveitando também aí os nossos parceiros de hoje, né? Space Green, lá com o nosso amigo Pedrinho. Não deixe de seguir lá no Instagram, @Space Green Store. A Casa do Eletrodoméstico do nosso querido amigo Eliakim. Siga lá no Instagram também, @Casa do Eletrodoméstico 2019, tá? Nosso querido amigo Hudson lá da Artcool Serviços Expressos, Hudson, que siga lá no Instagram também, @Artcool Express. E o Empório 203, que é quem mandou essas cocas pra gente, essa água com gás, que é nada mais, nada menos que da minha sogra, viu? Tá explicado. Eu não sou o Vinícius, não, mas eu botei minha sogra pra poder. Gente, a opinião do comentarista não reflete a opinião de todos na mesa. Não, Corneto Vini, não. Brincadeira, jogou bem, ele jogou bem. Marçal machucado. Vamos torcer aí uma pronta recuperação pra ele. Mas o Empório Distribuidora 203, @Empório Distribuidora 203, lá no Parque Ateneu, a cerveja mais gelada do Parque Ateneu é lá na distribuidora da Selminha, viu? Então lá no Empório Distribuidora 203. E para você que tá com a gente, que tava esperando aí o sorteio da camisa, como nós temos que fazer o sorteio no ao vivo, nós vamos jogar esse sorteio para próxima quinta-feira, que aí nosso técnico ali, o Will não tá na mesa hoje aqui conosco, mas ele tá ali no bastidor, viu, Will?
acompanhando a gente aí, dando esse suporte pra gente. Um beijo, Will. Will, meu chegar. E é isso, pessoal. Pra gente poder caminhar aqui já pro final. Tem mais comentário aí? Vamos de comentário? Tem mais comentário? Vai ter uma galera entrando aqui saindo, ó. O Alonso. Eu coloquei aí pra você aceitar aí, ó. Pra nós entrar todo mundo junto aí, ó. Rubão merece os degraus maiores no futebol. Alonso Procópio. Alonso. Cadê? Viu? Por isso que eu xinguei lá. Não, você porque tá carregando aqui, você tá tirando a imagem. Você tá lá pro... Aí, ó. Charles Barros. Coloca aí pra gente poder... O pessoal entrando aí, ó. Vamos entrar, vamos comentar, vamos fazer perguntas. Nossa, cara. Fica de boa. Aqui tá em casa, mano. Aqui tá em casa. Sua família amanhã vai assistir lá. Gravado, mas vai assistir. Deixa eu tirar aqui. Não dá áudio, interferência. Deixa só o áudio. Será que se eu tirar o áudio que atrapalha? Não, deixa só o seu aí. Não tirei. Vou comer mais um também. Isso é claro depois. Não filma você comendo, né? Só eu. É isso, pra ficar bacana então, tá? Rubão, estamos caminhando aqui pros nossos finalmente, né? Para as nossas considerações finais dentro desse processo. Dentro desse podcast aqui que a gente faz com muito carinho para a torcida, né? Para o torcedor esmeraldino, para o torcedor goiano. Fique tranquilo que a gente vai editar o que precisa ser editado aqui. Esses meninos aqui falando do lado aqui, por exemplo, que nós vamos picotar eles aqui, porque eles ficam... Essa mastigação também tem que sumir. Pois é, mas o negócio atrapalhou, atrasou, aí foi dando fome, nós temos que comer. Os dedos tá cheio de carne, cheio de massa. Não, problema não. Se quer bom, aí pega a câmera, quem tá na live, ela limpa a live, é um trem de doido. Aqui é assim, né? Não tem jeito não. Gente, Rubão, deixa eu te perguntar uma coisa. Esperar os príncipes aqui se organizarem. Vocês ficam fazendo isso, dá trabalho pra mim editar depois, viu? Os caras ficam conversando, quem faz edição é eu. Aí dá trabalho pra mim pra poder ficar colocando aí o negócio aí. Ele tem um negocinho aqui que tá atrapalhando lá, ó, o Rubens lá, ó. Vou colocar aqui pra ficar melhor. Aí, ó. Atrapalha isso, meu garoto. Eu dei o curso pra ele, mas ele não... Esses telefones aí que não aguenta bateria. Deixa eu te perguntar uma coisa, bom, pra gente retomar aqui então. Teve alguma coisa que você, enquanto jogador de futebol, já se arrependeu de ter feito dentro de campo? Não, assim, que eu me lembre, não. A não ser uma falta que você tá preparado pra bater, o outro entra na sua frente e bate, né? Isso já aconteceu muitas vezes. Você ficar 3 dias emburrado, falar, cara, treinei tanto, fiz tanto pra fazer isso, aí o engraçadinho chega lá e antecipa, né? E às vezes nem combina com você, só espera você dar uma brechinha, chega e bate na sua frente. Isso aí acontece muito. Mas nada assim que eu me lembro que possa ter causado esse arrependimento, né? O que você mais sente falta, assim, da sua época de jogador, cara? Cara, dos treinamentos, assim, das concentrações, né? O momento que antecede o jogo, assim, você se prepara a semana toda e você sai da sua casa, você vai pro hotel ou você vai pra concentração ali e vai bater um papo com o seu grupo, as conversações com os comandantes, né? Com os treinadores. Na minha época, assim, muito conselho. É algo, assim, que traz saudade, né? E também não poderia deixar de frisar depois que você ganha um jogo, né? Que você vai receber um prêmio, né? Te deixa numa colocação melhor do que o ontem, né? Você vai, assim, pro jogo esperançoso que vai dar certo e realmente dá certo. Então, isso aí é algo que preenche o jogador. O jogador de futebol gosta muito desse momento, assim, depois de uma vitória, né? Com a família, você sai para jantar, você vai para um shopping e você só ouve elogios. Isso aí é coisa que você não consegue esquecer, né? Tanto falando também do momento adverso a esse, né? Quando você perde, quando você não tem uma semana boa ou você não está numa fase boa dentro do clube. São momentos, assim, que a gente não consegue realmente desvencilhar deles. Entendi. Bom, qual que é a expectativa agora do Rubens Carlos para o futuro? Como ex-atleta, mas como um possível
avaliador, enfim, quais são os planos, quais são os projetos, quais são os próximos passos, em que momento que você tá, até pra galera que tá acompanhando a gente, que vai assistir esse episódio do nosso podcast também, poder te acompanhar aí. Então, não é fácil falar desse momento, né? Mas eu, assim, falando um pouco de mim, né? Eu sou um cara bastante estudioso, né? Do futebol, da bola, do futebol em si, né? Eu agora terminei um curso de avaliação com o pessoal de São Paulo e quis conhecer mais sobre essa pasta. Sou treinador de campo, né? Gosto muito desse momento, assim, de estar com o atleta, de estar transmitindo experiência, o que a gente aprendeu, né? Fui um cara bastante, assim, profissional dentro da minha trajetória. Sempre gostei demais de treinar, de aperfeiçoar no passe, né? Que eu acho que é algo muito importante para um atleta. E estou aguardando, assim, uma porta para voltar ao trabalho, né? Porque já tem um período que eu estou fora dos campos, a não ser só visitando os clubes, né? E estou pronto para recomeçar de novo, né? Gosto desse trabalho de campo, gosto desse trabalho de conversação com o atleta, esse momento que antecede, assim, a semana, o jogo com a direção. Isso é muito bom, isso é vida, né, pra gente. O Richard, que é o Richard, né, zagueiro, ele falava para mim assim, no período que nós ficamos no Goiás, falava assim, cara, se você não tiver esse calafrio, esse medo do jogo de amanhã, esse momento que antecede, você tá morto. Isso aí é que traz vida, né, pro profissional que trabalha dentro do esporte, né? Seja ele o peladeiro que tá esperando domingo lá no seu campinho de society, seja aquele da várzea que está esperando o clássico de domingo lá no campão de terra. Então, esse tipo de vida, assim, ele não sai da gente, né? Eu não vou comparar com outro profissional do mercado. Aí tem o profissional, o médico, tem o polícia, tem o advogado. Eles têm um mundo dele, mas o mundo do atleta é esse. Você não consegue desligar dele, né? Eu estou sempre esperando, assim, o amanhã, né, o que vou fazer amanhã, qual tipo de trabalho, o que tem amanhã para a gente melhorar, para a gente conseguir ver um jogador lá em cima, conseguir ver um menino que veio lá do interior adentrar um clube desse da capital e ter a sua oportunidade. Então isso é que traz vida, isso é que traz o dia a dia para que a gente continue trabalhando dentro desse mundo do futebol. Maravilha. Isso que é gostoso. Maravilha. Considerações finais, Wilbert? Que isso, não vai falar do jogo de domingo? Vamos falar, ué. Quer trazer? Traz, vamos lá, vambora. Quero ouvir a história do Rubens sobre se ele tem algum Goiás e Vila na mente aí que ele pode ter, né? Aqui foi só uma pergunta pra provocar vocês. Aqui faz isso aí que vai. Ele falar do apimentado clássico. Teve algum jogo assim especial, um Goiás e Vila? Você teve. lembra, assim? Eu quando eu saí do Goiás, o primeiro time que depois que eu saí do Goiás, assim, definitivo, foi o Vila, né? Eu fui pro Vila Nova, joguei o campeonato de 95, fui campeão goiano. Felizmente tiramos o Goiás no Serra Dourada, né? No jogo em que nós vencemos lá, estávamos perdendo o jogo e viramos o jogo para 3-2 no Serra Dourada. Eu joguei esse jogo e depois fomos para a final contra o Anápolis, né? E fomos campeão no Serra Dourada, Vila e Anápolis. Então, assim, eu já vivi os dois lados, né? De cá, jogando pelo lado de cá no Goiás e jogando pelo lado de lá do Vila. Vai ser um clássico, assim, muito bom para quem vai estar lá para ver o jogo, né? Vai ser eu acho que vai ser um dos melhores jogos dessa fase agora do Campeonato Goiano e convidar essa galera para estar, né, na Serrinha para ver esse clássico aí. Inclusive, isso eu não tenho certeza, mas os ingressos esgotaram, hein? Certo. Tem dois setores que o pessoal postou já tarde, não consegui pegar. O programa estava acabando, só tinha... acho que é cadeira e espaço família, ou é o espaço 3, que é o... 3 é o do visitante, né? Parece que já tinha encerrado também. Então, assim, casa cheia, uma galera apreensiva, porque o Goiás vem ganhando jogos. Eu acho assim, os jogos principais tiveram maiores dificuldades, o Goiás soube suportar ali e não perdeu, né? Que a gente pode citar o jogo do Atlético e o jogo contra a Aparecidense, né? Que são jogos que a gente, né? Nós como torcedores falávamos, não pode perder. Empate, mas não perde.
né? E aí teve um jogo contra o Anápolis, teve um jogo contra o Goiânia, e assim, a expectativa é que vença o jogo. Pra mim o Goiás é favorito, né? Pelo fato de estar jogando em casa. O Vila teve várias contratações aí, mas eu acredito que nós saímos na frente, né? Pra esse tipo de jogo que é gostoso. Goiás e Vila sempre foi e será bons jogos, né? Por essa rivalidade boa, assim. O torcedor tem que dar uma acalmada, né? Vai lá para ver o jogo, vai lá para curtir os gols, vai lá para ver o seu time, para fazer os seus comentários e a gente deixar um pouco dessa rivalidade extra-campo, né? Depois do jogo, né? E a gente percebe que aqui em Goiás é muito, muito forte isso. Hoje não mais, porque a polícia tem feito um trabalho muito bom também, o torcedor tem se conscientizado também, né? Sim. Que isso não vale a pena, isso não leva... Então, vai lá, encher a serrinha, aplaudir o jogador, torcer pro seu time, né? Vibrar e... Eu acho que é isso que é válido. E assim, hoje eu até li um comentário hoje, se não me engano, foi no Twitter, que assim, é um clássico que já movimentou muito a cidade, mas hoje a gente não vê isso, né? Antigamente você falava Goiás e Vila, meu amigo, parava, semana demorava a passar, onde você ia ver torcedor com a camisa do Vila, camisa do Goiás, e assim, hoje a gente não tem. Não sei se pode, né, se a gente pode atribuir também com relação a esses, né, infelizmente, esses incidentes que acontecem aí, né, como mesmo você citou, né, entre torcidas, né? Mas é um clássico que mexe muito ainda com a cidade, né? É verdade. Um jogo que para, né? Assim. Esses pormenores aí que acontecem, ele realmente tira o torcedor de casa, né? Porque é num domingo o jogo, né? Então, o que tem pro goiano ou pro brasileiro fazer de domingo? Aqui em Goiânia, por exemplo, não tem nada pra você fazer. Se você não for pro shopping, o torcedor quer ir pro campo ver o futebol, né? Então, assim, você vai, tanto faz lá no Oba, como no Antônio Scioli, como na Serrinha, são lugares muito bons de você ir um domingo, sentar com sua mulher, ou com seu filho, ou sozinho, ou com um amigo, igual vocês aqui, bater um papo, torcer. E não tem coisa melhor para fazer em Goiânia do que você ver um futebol dia de domingo. Agora, você sair de casa para ir lá e jogar o seu domingo fora, para arrumar uma confusão, isso é muito ruim. Então, você foi muito bem nessa questão de convocar o torcedor para vir curtir o jogo, né? Para vir avaliar, para vir cobrar do seu clube, mas não assim, agressão, agredir o jogador e sair de campo e ficar ali na tocaia esperando, isso aí só empobrece o esporte. Com certeza. E não tem como, né? Essa rivalidade não tem nem o que discutir, vai ser sempre rivalidade. Mas ainda assim eu sinto falta de um Serra Dourada, hein? Lotado. Né? Eu também vejo que um jogo dessa envergadura para o nosso futebol goiano teria que ser no Serra. Com certeza. Muito mais segurança e muito mais, assim, como que eu iria dizer, condição pro torcedor sair de casa, né? Porque às vezes estacionamento, bilheteria, né? Eu acho que seria eu sou mais a viável. favor da Serrinha, mas para um jogo, né, se tratando de Goiás e Vila, eu também acho que deveria ser mandado no Matheus Tobias, inclusive, postou nas redes sociais dele hoje justamente isso, né? A gente sabe do que é a Serrinha, a casa do Goiás, o que representa e tudo mais. Mas um Serra Dourada para um jogo dessa envergadura, cara, Goiás não tem só 13 mil torcedores. A Serrinha, até pelo fato de não estar pronta ainda as obras, né, ainda de estar na fase de crescimento, não cabe todo mundo ali, ou todo mundo que poderia ir. E a gente sente falta, com toda certeza, de um Serra Dourada lotado. E se fosse um Serra Dourada, então, onde o Goiás é o mandante, todo verde e branco, aí ficaria muito mais bonita a festa. E melhor ainda ganhando, né? Exatamente. E assim, coisa que muita gente não sabe, talvez muita gente não sabe, é que as despesas para um clube mandante no Serra Dourada, ela é exorbitante, né? Só para você abrir um Serra Dourada hoje é um valor assim altíssimo. Então, o que o clube vai economizar para mandar um jogo na Serrinha, né? O que o clube vai economizar para mandar um jogo na sua casa, né? Seja no Oba, seja lá no Antônio Scioli. Então, a gente também precisa entender isso, que o clube tem a sua programação, né? E aí, infelizmente, quem pede, muitas das vezes, é o torcedor, né? Porque esgotou 13 mil ingressos, não tem como você abrir mais para colocar o torcedor. Então, quantas 13 mil que não vão ficar em casa, que poderia, no Serra Dourada hoje, sem dúvida, sim, talvez... não sei se eu vou ser muito
acreditar muito, mas um público hoje de 25 mil pessoas, Com né? certeza, eu No acho que Serra vai Dourada. tranquilo. É tanto de um lado como do uma outro. torcida, com Vai certeza. fácil. Vai fácil, não vai? Superar 25 mil esse- pessoas. esse- Ainda mais que na sua época você viveu momentos gloriosos como a geral ali do Serra, né? Exato. Que a galera Foi ficava demais, quase que a doido. R$5 a geral. Ele levava dinheiro só do 11 e da geral. Meu pai Tinha dinheiro pra tomar um refri. Bom, meu pai mesmo me ensinou a torcer pro Goiás pequeno e eu sou da época da geral. Que me punha no pescoço Rapaz, aqui, tomava banho de cerveja. Não tem muita lembrança. As minhas lembranças como ex-atleta não são muito boas daquela geral. Eu cruzei muita bola naquele fosso. Eu me lembro de um roupeiro com um colaborador que tinha lá no Goiás, o Sarney. Ah, o Sarney, e o Marcão, né? São dois irmãos que têm 30 anos de Goiás. Eles eram roupeiros do profissional na minha época. Aí dava uma falta e eu arrumava pra bater, né? Naquela época, aí o Sarney falava, pelo amor de Deus, ô Marcão, pode ir lá pro fosso, que vai cair lá naquele buraco. Porque eu batia as faltas tudo, fazia os cruzamentos, caía tudo naquele fosso do Serra Dourada ali. Já pegava tudo lá já, né? Então as minhas lembranças não são boas do Serra. O Serra é Serra, não tem jeito, né? Bom, e aí, pessoal? Rubão, você quer deixar algum recado pra galera, pra torcida esmeraldina? A gente tá chegando ao final aqui do nosso episódio número 3. Com todos os contratempos que tivemos, né? Que era pra ser ao vivo, não é? Mas eu tenho certeza que isso vai ter o alcance necessário. E a mensagem também que eu acredito que nós passamos aqui hoje. É para essa galera da base. Mas quer deixar um recado para a torcida esmeraldina, você como ex-atleta e o Rubão de agora, o Rubens Carlos de agora? Antes de deixar alguma mensagem, eu corro o risco de esquecer, né? Eu quero deixar um beijo, um abraço para minha família, minha esposa Jaqueline, meus filhos, Rubens Filho e o Rodrigo. Quero deixar um abraço para essa galera aí, minha família que vai estar aí sentada prestigiando essa live. O grupo lá que cobrou lá é de Minas, né? O pessoal o pessoal de Uberlândia, o pessoal lá de Rio Verde, dos grupos aí da família, tá todo mundo aí esperando ver o programa. Parabenizar vocês, porque eu acho que isso aqui é muito grande, é muito importante, né? Você levar essa mensagem pro idoso, pro torcedor que há 10 anos não pode ir no campo, porque perdeu um pouco essa motivação, mas vocês estão trazendo aí para dentro da visão desse povo, para dentro dos lares, esse programa que é importante. Acredito que vocês vão crescer muito. Estou muito à vontade, fiquei muito à vontade para esse bate-papo aqui. E falar para o pessoal, né, do esporte, assim, leva um incentivo para o estádio, né? Vamos deixar as iras de lado. Domingo agora tem um jogo muito importante, então vamos encher o estádio aí, não é porque é Serrinha não, mas se fosse qualquer outro lugar, né, o torcedor sair de casa com essa certeza que vai ver realmente aquilo que ele saiu para ver, que é o futebol, né? E falar que eu estou aqui, né, sou profissional do futebol, estou ainda sem clube, né, mas acredito que com essa grandeza de vocês aqui, acredito que daqui a pouco a gente vai estar empregado de novo, trabalhando aí na base para formatar e formar atletas para o futuro. É isso. Estivemos aqui hoje com Rubens Carlos, ele que foi o cara aí dos tempos áureos do nosso Goiás Esporte Clube. Muito obrigado, viu, pela presença, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter dedicado o seu tempo aqui conosco. E esperamos poder estar aí com você mais vezes para a gente poder bater esse papo. Eu também agradeço vocês, fiquei muito à vontade, comi bastante esfirra, que delícias, viu? Coca-Cola gelada, não sei se pode falar da marca, né? Pode, mas assim, espero que vocês continuem, que vocês tragam aqui pessoas assim que venham abrilhantar o programa. Gostei demais e muito obrigado por ter me convidado, né? Eu fui um privilegiado de ser o primeiro ex. Maravilha, maravilha. Igor, considerações finais, meu amigo? Rapaz, tô arrepiado aqui, tá maluco. Galera, agradecer mais uma vez, né? Os parceiros que abriu esse quadro que a gente, né, já vinha trabalhando aí, é o intuito nosso, um dos quadros que nós queremos trazer pro Radar Esmeraldino, né? Ex-jogadores, talvez dar essa oportunidade para poder contar história, resenha, né? Histórias que a gente nunca, né, soube, né? De jogos, né? Memoráveis, igual ele citou mais cedo aí, né? E vamos pra frente, né? Hoje a gente teve um contratempo aí, mas que já tá solucionado. Próximo programa vamos fazer
uma live de sucesso. E o sorteio, galera, vai ficar para a próxima quinta-feira, tá? Então, vai ter mais uma semana para vocês participarem do sorteio, seguindo o Radar Esmeraldino, inscrever no canal do YouTube e seguir também a loja Space Green, certo? Obrigado, boa noite a todos e até a próxima. Valeu. Wilbert? Satisfação total, Rubão, você estar conosco aqui. Eu quero agradecer em nome da galera aqui. De bate-pronto, você atendeu a nossa solicitação e o convite, né? Um parceiro nosso, Esmeraldino também. E creio que também desejo toda a sorte do mundo para você, né? Que logo você se encontre novamente nos trilhos do futebol da base, né? E desejo sucesso para nós do domingo no Clássico, né, Charles? Com toda certeza. Vai ser um jogo bom. Eu acredito que o Goiás tem tudo para vencer o Clássico. E é isso. Então, fiquem todos com Deus e uma boa noite. Pessoal, valeu, muito obrigado. Para você que tá com a gente aqui no Instagram, valeu demais da conta no Radar Esmeraldino. Amanhã, às 18 horas, nós vamos subir esse episódio gravado. Como nós dissemos lá no início, nós tivemos um pequeno problema técnico, não estava saindo áudio. Mas amanhã, às 18 horas, esse episódio está gravado lá com o nosso querido Rubens Carlos, o cara aí dos tempos áureos, lá do Goiás Esporte Clube, tá bom? E para você que acompanhou a gente até agora, até a próxima quinta-feira, se tudo der certo, ao vivo, né? A nossa live aí, live do torcedor, tá? Não é live da torcida. Vamos trazer mais um convidado especial aqui para acompanhar a gente nessa jornada aí que tá só começando. Falando de Goiás. Esse foi o Radar Esmeraldino, o podcast da paixão pelo Goiás Esporte Clube. Grande abraço. Lá na Central agora, ó. Valeu, gente. Obrigado, viu? Até a próxima. Um abraço. Valeu. Valeu.